Oi pessoal, no vídeo anterior eu comentei com vocês algumas dicas de como você deveria se portar numa consulta médica para ter uma boa evolução e tanto você como o profissional, chegarem a um consenso e ajuda realmente ao seu sintoma, a sua necessidade. Agora eu vou dar a dica para vocês quando que você pode saber ou ter uma boa informação se teu médico é um bom médico e se realmente você fez uma boa consulta. Primeira coisa, a medicina, como qualquer área, nós temos sempre indicações, referências, né? Quem indica, um colega, um vizinho, um amigo que já consultou com determinado profissional, ele logicamente tem os títulos dele, tem os diplomas, os certificados, tem um bom currículo, um bom histórico perante a sociedade. Isso já é um bom caminho, é praticamente 50% de tudo que você espera. Você muitas vezes vai atrás do profissional por toda aquela referência que ele teve. Lembrando que existe um registro no Conselho Regional de Medicina, em que o médico tem seu nome, e existe um registro de especialidade, que vocês vão ver lá no númerozinho, a letrinha chamada RQE, é Registro de Qualificação de Especialidade, certo? No caso da pediatria, cardiologia, todas as áreas. Então, se você vai procurar um profissional, você entra na página do Conselho Regional de Medicina do seu estado, digita o nome e o CRM do médico, você vai ver se ele está cadastrado lá no conselho como determinado especialista, como ele se propõe a ser. Bom, então, uma vez dito isso, boas referências da comunidade, um bom certificado, uns documentos todo em dia, o médico ativo, aí você já começa bem a consulta. Bom, primeira coisa, o médico, para ser um bom médico, tem que saber te ouvir, né? Se ele não deixa você nem terminar de falar, ou, logicamente que às vezes a gente abrevia a conversa do paciente, porque muitas vezes faz um enredo contando a febre que faz 24 horas e ela conta de hora em hora a febre. Isso não é tão importante. O médico já tem alguns sinais de alarme que ele já entenda melhor. Mas de qualquer modo, saber te ouvir, principalmente do sintoma principal. Explora bem esses sintomas, esmiuça dados, detalhes, evolução, que tipo de dor, qual o padrão, qual o horário, qual a frequência. Isso é bem importante para nos ajudar, certo? Um bom exame físico. Não existe curandeiro, né? Tem muito curandeiro médico por aí que eu acho que ele, se é ligado a alguma entidade, ele está sentado atrás da mesa, ele não examina o paciente do outro lado, já emite receita. Então já já está no meio da consulta bem mal. O médico tem que examinar, tem que botar a mão. Não adianta aparelhinho, tem que botar a mão. Palpar, auscultar, ouvir, examinar, ver o que tem que fazer, manobras, se for articular e tal. Ou seja, uma boa consulta, o cara sabe te ouvir, ele tem uma boa referência na comunidade, ele tem todas as certificações a que ele se propõe a ter, ele explora bem teus sintomas, ele examina você com qualidade, com competência de quem realmente sabe, e você consegue perceber isso, se o médico sabe o que está fazendo, não é só um enrolão. Ele te pede, se necessário, a julgar, pelo caso, alguns exames complementares. Lembrando que, devido à falha, e aí culpa da medicina, em geral, no mundo inteiro, culpa a N problemas de saúde pública, ou privada, ou convênios, acaba que existe uma enxurrada de pedidos de exames muitas vezes desnecessários. Lembrando que não é um hemograma que trata um paciente, né, o que faz o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, os exames laboratoriais são complementares, tanto laboratoriais como de imagem. Mas a gente entende que a comunidade acaba pedindo para o próprio profissional um determinado exame, porque muitas vezes o paciente foi um pouco negligenciado para trás. Mas de qualquer modo, um bom médico sabe fazer essa avaliação completa e aí pedir exames complementares, discutindo com você, com o cliente sempre, a possibilidade, o tempo, a condição financeira, a previsão, o grau de urgência. Muitas vezes você precisa fazer para hoje à tarde. Outras vezes não, é uma investigação ambulatorial que pode demorar um pouquinho mais. Tem muitas situações em que o convênio está na carência, aí tem N detalhes. Mas de qualquer modo, um bom médico sabe fazer isso, discutir com você, certo? E o mais importante, ele te apresenta a hipótese diagnóstica provável, até antes dos exames. Mas olha, pessoal, o leque de possibilidades é essa aqui. Digamos que fosse um caso neurológico, a gente vai por esse caminho, a investigação vai constar, vamos focar nisso primeiro. Num segundo momento, a gente vai ver determinados outros sintomas que você, por acaso, possa ter secundários. Mas ele discute com você. E ele discute a estratégia, né, de como fazer esse caminho para você ter uma boa condução. E aí sim você tem uma consulta adequada com um médico com competência adequada, que soube te ouvir. Isso com certeza
eu diria que nessa primeira consulta sem exames, o médico acerta quase 60% a 70% da possibilidade diagnóstica. Com o retorno com os exames, se necessário, se vocês dois discutirem, chegaram ao consenso que realmente era importante, ele chega a quase 98% de chance de acertar o diagnóstico e poder te ajudar no futuro. E aí agora vem o pulo do gato dentro do que eu imagino nesses meus 30 anos, né? O médico bom, competente, ele te oferece todas as possibilidades que existem no mundo para determinado diagnóstico ou tratamento. Ele não mede, o médico bom não mede se você é SUS, se você é nível socioeconômico, se você tem dinheiro. O médico bom tem que te oferecer o que existe de melhor no mundo inteiro. Eu já enfrentei vários problemas nesses meus 30 anos, principalmente com administrações públicas ou convênios, porque a gente acaba oferecendo o que tem de melhor para aquela criança e esse paciente não vai conseguir chegar até lá por N caminhos do SUS ou por falta de verba, mas é muito importante o cliente saber que existe um determinado estudo ou um determinado tratamento que poderia oferecer para o seu filho e não encerrar ali mesmo. Olha, é isso que tem que fazer, é isso que o SUS te oferece e tchau para ti. Não. O bom médico, ele oferece tudo que tem de ganho e o que você pode proporcionar para o seu filho ou para você como paciente, ou até para você saber no futuro que realmente você vai começar esse tratamento, mas existe a possibilidade de ter que ser transferido ou ter uma opção melhor em outro estado ou em outro país. É importante o paciente saber disso para ele poder confiar no médico e eu acho que isso é direito do paciente saber qual a trajetória que ele vai seguir e a obrigação do médico esclarecer para ele quais as possibilidades e onde ele poderia fazer determinado tratamento. Espero ter ajudado vocês e essa é mais ou menos uma visão de como seria um bom médico.